Bom, gente, boa noite a todos. Deixa eu ficar aqui que eu acho que vai ficar melhor para a distância. É uma alegria para mim estar aqui hoje com vocês pela primeira vez. Eu conheci há pouco tempo a casa e a gente sente essa energia muito boa dessa espiritualidade que trabalha aqui. Então, sem dúvida, é uma alegria, é um prazer e é uma responsabilidade também muito grande. E eu gostaria, assim, de trazer algumas reflexões para a gente pensar na noite de hoje, porque nós temos, às vezes, muitas dificuldades de nos colocarmos inseridos, às vezes, em um grupo de trabalho, ou em nosso próprio lar, ou no nosso trabalho aqui na Casa Espírita. Nós, às vezes, colocamos tantas exigências para aqueles que estão à nossa volta, nos ajudando. Nós queremos colaboradores perfeitos, nós queremos pessoas que estejam sempre pensando de acordo com o que nós pensamos. Nós queremos aquela pessoa que está sempre disponível, que acata, às vezes, as nossas determinações. Enfim, a gente quer colaboradores, familiares, colegas de trabalho perfeitos. Só que a gente esquece que nem Jesus teve colaboradores perfeitos. Ele escolheu 12 homens para estar ao lado deles. E desses 12, um o negou 3 vezes, o outro duvidou, um terceiro o vendeu por 30 moedas. Isso sem contar aquela multidão de pessoas que foram beneficiadas, curadas, esclarecidas e que foram ingratas. E às vezes a gente coloca tantas exigências para admitir uma pessoa ao nosso lado no trabalho que nem é nosso, que é um trabalho de Jesus. Às vezes a gente coloca tantas dificuldades, tantos empecilhos, tantas exigências para aquele ser que às vezes nasce no nosso lar, que precisa compartilhar daquele trabalho com a gente, de aprimoramento, e quantas vezes a gente só direciona para eles palavras de crítica, palavras duras, a gente só consegue enxergar as suas falhas. Então, eu queria, assim, para que a gente pensasse um pouquinho na noite de hoje, trazer um exemplo de um colaborador de Jesus que falhou muitas vezes, mas também que soube levantar e aprender com as próprias dificuldades, com os próprios erros. Eu vou trazer algumas passagens do apóstolo Pedro para a gente analisar as dificuldades que ele teve como um homem comum. E que Jesus, além dessas dificuldades que ele sabia que aqueles homens simples possuíam, ele enxergava as potencialidades. Ele enxergava o que aquele ser poderia ser no futuro. E é isso que nós temos que, às vezes, buscar. Dar o nosso voto de confiança para aquele que está chegando no trabalho, para aquele que está querendo se melhorar. Acreditar que essa pessoa carrega em si esse germe da providência divina, coloca em cada um de nós, que é o germe da perfeição. Então, para a gente começar, a gente sabe do pouco que a gente consegue, às vezes, extrair dos evangelhos, né, que contam de uma maneira muito resumida a vida desses apóstolos. A gente sabe que Pedro era uma personalidade muito passional. Ele tinha um amor profundo pelo Mestre, uma capacidade muito grande
de amar, de se doar. Ele queria servir e servir bem. E muitas vezes, com essa ânsia de querer fazer, ele esquecia que ele não tinha, talvez, a bagagem necessária, ou ele esquecia das dificuldades naturais da caminhada e se tornava um pouco invigilante. Ele tinha essas dificuldades, era natural, porque era um ser humano, assim como nós. Nós temos todo o desejo de servir, de fazer o melhor, mas vai haver situações em que, pelo nosso descuido, pela nossa invigilância, nós vamos fracassar. Agora vamos ver quais as atitudes, como ele, após verificar o seu fracasso, ele reagia, para que a gente possa colocá-lo como um modelo a ser seguido também, um modelo mais próximo de nós, um servidor bem parecido com aquilo que nós carregamos ainda no nosso coração. Esse amor, mas ao mesmo tempo aquela luta com o nosso passado, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. E Pedro, ele vai mudar essa atitude dele, muito crítica, muito incisiva com os outros, após a negação. Após essa grande queda, ele muda. E a gente vai, através dos livros espíritas, que eles nos dão, às vezes, uma perspectiva mais profunda do que estava indo no sentimento, na alma desse espírito. Nós vamos, através desses livros, entender o que se passou com ele e como ele tirou desse aparente fracasso as lições que ele necessitava para mudar totalmente dali em diante. E nós vamos ver que ele vai consolidar essa mudança de atitude no Pentecostes. O Pentecostes vai ser para ele também, assim como foi a negação, um divisor de águas. Então essas duas ocasiões vão ser fundamentais na vida dele para que ele consiga, dali para frente, exercer com mais assertividade aquela função que Jesus confiou a ele, que era da condução daquela igreja que estava se formando. Então, para a gente entender como que foi esse processo, a gente tem que voltar lá naquela cena onde Jesus estava na beira do lago, pregando já para uma multidão, e Pedro retorna com seu irmão da pescaria, depois de uma noite inteira de trabalho, sem ter pescado nada, e ele chega com seu barco. Jesus pede o barco dele emprestado, termina a pregação de dentro do barco para que as pessoas pudessem ouvi-lo melhor. E depois que ele termina a pregação, que ele dispensa aquela multidão toda, ele manda que Simão Pedro voltasse, lançasse ao mar, lançasse as suas redes e fosse pescar. E ele, naquela atitude meio sem entender talvez o propósito daquilo, ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas se é assim que o Senhor quer, nós vamos lançar novamente as redes. E depois de lançar, ele traz aquela rede repleta de peixes, a ponto quase dela se romper de tantos peixes. E ali, naquele momento, Simão enxerga que ele estava diante de um ser diferente, porque ele era um pescador experiente. Tinha passado a noite inteira tentando pescar alguma coisa. E de repente, aquele homem surge, manda que ele lançasse a rede no mar e a rede voltava lotada de peixes. Então, ali ele percebe que Jesus era diferente. E ele pergunta, se Jesus era o Messias. E ele pergunta, talvez no seu pensamento, ele não exterioriza essa pergunta para Jesus, mas talvez ele estivesse ali no íntimo se perguntando: que homem era aquele
que fazia as redes se encherem. E ali naquele momento, diante de Jesus, ele se ajoelha e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Então, naquele momento, ao olhar para Jesus, talvez ele tenha feito ali toda aquela retrospectiva da vida dele e ele teve aquela certeza que ele era um homem pecador. E mandou que Jesus se afastasse dele, que era natural. Então ali ele reconhecia quem era aquele homem que tinha feito as redes dele se encherem. E o interessante é que Jesus responde para ele de uma forma que Jesus, ele coloca: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Então talvez Jesus tenha percebido que aquele fato de falar para que ele se afastasse fosse medo. Fosse um certo receio, porque era você colocar um ser pecador diante de um ser divino. E aquele ser pecador teve medo. Mas Jesus o chamou. Ainda que ele tivesse medo, Jesus fez esse convite. E ele aceita esse convite. E ali vão começar os maiores desafios da vida dele. Ao lado daqueles outros 11 apóstolos, daquela multidão que sempre estava cercando Jesus, ali começam os seus desafios. O desafio de mudar toda aquela personalidade que estava acostumada, às vezes, a julgar, que naquele ímpeto, né, de se mostrar fiel a Jesus, de se mostrar um discípulo que estava sempre ao lado, ele era capaz de tentar diminuir aquelas outras pessoas, de julgar aquelas outras pessoas que ele não achava que estavam corretas, não por maldade, não era maldade isso, mas era talvez uma necessidade de se afirmar, de afirmar aquele amor profundo. E um dos primeiros desafios que Pedro vai sofrer, né, é aquela situação que ocorre após a multiplicação dos pães. O Jesus estava pregando para uma multidão e antes de despedir aquela multidão, ele pede para que os discípulos alimentem. E eles dizem que não tinham alimentos suficientes, então Jesus vai, multiplica os pães e os peixes e todos saem dali saciados. E naquele momento em que Jesus dispensa aquela multidão, ele sobe para orar no monte e os seus discípulos vão para o mar, vão pescar. E ali, de repente, uma pessoa aparece caminhando, né, indo em direção ao barco, e aqueles discípulos, vendo esse homem caminhando, eles sentem medo. Eles acham que é um fantasma, eles se apavoram. E Jesus vai, de longe ainda, avisar para eles: animai-vos, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, naquela sua paixão, né, que tudo que o movia era aquela paixão enorme, aquele desejo ardente de estar próximo, Pedro responde: se és tu, manda que eu vá até ti. Jesus fala para ele: venha. E ele vai. Ele começa a caminhar também sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas naquele momento, o vento começa a soprar mais forte. E aí ele tem medo. E no que ele tem medo, ele começa a afundar. E começa a gritar para que o Senhor o salve. E Jesus lhe dá a mão, lhe puxa. Ele já estava afundando, puxa por ele. E aí Jesus vai falar para ele assim: homem de pouca fé, por que duvidaste?
Agora ali, será que Pedro estava duvidando de Jesus? Duvidando do poder de Jesus? Ou ele estava duvidando de si mesmo? Eu acho que diante de tanto amor, diante dele já ter presenciado, depois, quando ocorre esse fato, ele já tinha presenciado a multiplicação dos pães, ele já tinha presenciado tantos sermões, tantas pregações de Jesus, tantas curas. Será que ele duvidaria de Jesus? Ou era mais fácil ele duvidar de si mesmo? Eu acredito que naquele momento ele duvidou de si mesmo. Ele duvidou da sua capacidade. E por isso mesmo ele afundou. Porque uma coisa é, quando Jesus entra na nossa vida, o que a gente tem que ter em mente é que ao lado dele, nós somos capazes de tudo. De todas as coisas. Se ele estiver conosco, nós não vamos afundar. Agora, se nós duvidarmos de nós mesmos, já vai ficar mais difícil, né? Ele suprir esse nosso sentimento de dúvida. Então, nós temos que acreditar em nós mesmos. Do momento que Jesus entra na nossa vida, ele entra para fazer a diferença, para mudar. E depende de nós estarmos sempre dispostos e confiantes que ele vai nos amparar. Nenhuma oração fica sem resposta e sem auxílio do alto. Nenhuma oração. Isso a gente vê nos livros de Emmanuel, nos livros de André Luiz, estão repletos de exemplos. Talvez nós não sejamos atendidos da forma como nós esperamos, mas que nós temos a resposta do alto, nós temos. Então, se nós pedirmos e pedirmos bem, tudo o que pedirmos será atendido. Se pedirmos essa força e essa coragem, com certeza nós teremos a força e a coragem para seguir adiante sem afundar. E é interessante que as situações de prova mesmo, para ver até o que ele estava aprendendo, elas foram chegando na vida de Pedro, e algumas dessas situações não estão narradas no Evangelho. Uma dessas situações que eu gostaria de trazer para a gente analisar está no livro Estante da Vida, no capítulo Jesus e Simão. Esse livro, psicografado pelo Chico, ele traz uma história interessante. Ele diz que Jesus estava na casa de um senhor chamado Jeroboão, na cidade de Corazim. Ele estava ali nessa casa, ele ia participar de um banquete junto com outras pessoas, mas em determinado momento, alguém o chamou para atender uma emergência. Só que, antes dele sair, haviam chegado 4 publicanos, já idosos, procurando por ele. E esses publicanos, eles estavam já cansados, desanimados, e eles precisavam daquela palavra reconfortante, daquela palavra de ânimo. Eles queriam uma direção para a vida deles. Eles queriam ensinamentos. E Jesus, tendo que atender aquela emergência, pediu para que Simão, Pedro, amparasse aqueles 4 visitantes naquela noite com a verdade. Olha como Jesus fala. Esses 4 homens tinham recebido as notícias do Evangelho do Reino e tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. Então Jesus vai chegar a Pedro e diz: Pedro, os nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Então essas 2 coisas que Jesus pede para ele. Rogo sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. E prossigamos em nossa tarefa de amor.
Então Jesus pede que Pedro ampare aqueles 4 com a verdade. E aí Jesus sai para atender a emergência e Pedro se vê a sós com aqueles 4. E ele fica em silêncio, ele não diz nada. Ele já não era muito amigo dos publicanos, né? Já tinha essa dificuldade. Então ele ficou olhando em silêncio, até que um dos mais velhos chega para Pedro e diz assim: discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso, arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Que instruções e bênçãos, olha o que ele pede, instruções e bênçãos nos dá, ó dileto companheiro das boas novas. Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. Então ele chega ali suplicando uma palavra, uma instrução, uma bênção. Ele chega ali procurando um rumo para a vida. E aí o que Pedro faz? Pedro ampara eles com a verdade. Olha aqui que Pedro fala. Conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. E ele fala isso com um punho cerrado batendo sobre a mesa. Bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Aí ele começa a destacar os erros daqueles 4 publicanos. Aí ele vai falar que o primeiro, o mais velho, o que pediu o esclarecimento, era um ladrão de viúvas e de órfãos. A mulher ficava viúva e ele ia lá como cobrador de imposto e tirava tudo que a pessoa tinha. E o segundo roubou a herança dos irmãos. O outro ajudou um determinado credor a cobrar a dívida de um homem até ele ficar totalmente desesperado e se matar só para se casar com a viúva dele. Então Pedro faz o retrato da vida de todo mundo ali. Crente que estava amparando com a verdade. Crente que estava fazendo o que o mestre tinha pedido. E aqueles 4 ficam arrasados, porque eles esperavam encontrar uma palavra de esclarecimento, um rumo para a vida. Eles já estavam conscientes que eles estavam no caminho errado. Eles já sabiam disso. Precisava alguém ir lá e colocar o dedo na ferida? Apontar os erros? Eles só queriam uma luz, um farol para guiar. Não precisava de ninguém para poder apontar os erros. E eles já estavam se retirando da casa daquele anfitrião que ia oferecer o jantar naquela noite para Jesus e seus discípulos, quando Jesus retorna, já ciente do que tinha acontecido, e pede para que eles participassem do banquete. E ali naquele jantar, ele esclarece, ele consola, ele mostra o caminho, ele ergue as forças, ele dá a esperança. E aí no final, quando os 4 já haviam ido embora e Pedro se encontra sozinho novamente com Jesus, Pedro pergunta: se o Senhor foi tão generoso com esses pecadores, como nós devemos tratar então os justos? E aí Jesus, com uma frase, ele esclarece Pedro. Ele diz: Simão, eu pedi para que amparasse com a verdade. E nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Eu não vim à terra para curar os sãos. Então, naquele momento, Pedro teve esse primeiro grande ensinamento de julgar os outros. E aí, passando um pouquinho para frente, a gente pega
aquela última ceia que Jesus vai ter com seus discípulos, né? Aquele momento que Jesus vai lavar os pés dos seus apóstolos, e ali Pedro se nega a deixar Jesus lavar-lhe os pés. E Jesus fala que se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Então ele responde que lave os pés, a cabeça e as mãos. Mas ali nos bastidores, também, no livro Boa Nova, Humberto de Campos traz esse cenário, essa cena, um pouco mais dilatada, para que a gente possa entender o que estava ali por trás, o que Pedro estava sentindo naquele momento que ele via Jesus lavando os pés de todos os apóstolos. O que será que passou pela cabeça dele? Que espécie de pensamentos lhe ocorreu naquele instante? E aí, Humberto de Campos vem trazer assim, Pedro fala, nunca me lavareis os pés, mestre, os meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, ele olhou para os demais companheiros com um olhar de reprovação e de desprezo, enquanto Jesus lhe respondia, Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então, Pedro tinha essa característica. Ele tanto apontou os erros dos outros, como ele apontou também aqui a falha daqueles companheiros que estavam juntos, o que ele julgava ser errado neles. E ele era sincero no seu sentimento, porque ele poderia ter se calado e ter apenas obedecido, mas ele era sincero, ele achou que aquele gesto não deveria ser praticado por Jesus. Porque, na verdade, Jesus vai esclarecer ali que naquele momento ele não estava entendendo a lição, mas que futuramente ele entenderia aquele gesto, que ele tivesse paciência. Jesus vai esclarecer isso para ele. Ele vai entender o porquê daquela atitude, só que mais para frente. E o interessante é que essa característica do Simão é porque ele queria se mostrar muito dedicado, muito zeloso. Ele tinha vontade, desejo de acertar. Mas ele ainda carregava essas dificuldades. Assim como nós também sempre temos desejo de acertar. Ninguém está aqui no planeta para deliberadamente errar. Nós sempre queremos acertar. Mas às vezes na nossa ânsia, a gente esquece de olhar as nossas falhas, as nossas dificuldades. E a gente acaba prestando muita atenção nas falhas e nas dificuldades dos outros. Ao invés de olhar primeiro para dentro da gente e depois se preocupar com o outro. Ter sempre aquele olhar de misericórdia para o próximo. E se formos cobrar, que cobremos de nós, em vez de cobrar do próximo primeiro. Mas aí segue os ensinamentos. Então, depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, eles vão ceiar, né? E ali durante aquela ceia, Jesus vai descrever a sua crucificação, Jesus vai contar que ele seria traído, né? Aquela passagem que Jesus pergunta, que João pergunta se quem trairia seria ele, demonstrando que João reconhecia que podia falhar. João estava um passo adiante nesse sentido, porque João reconhecia que ele estava aqui na matéria e ele estava sujeito a errar. Embora ele amasse profundamente o mestre, mas ele sabia que ele podia errar, ele se colocou nessa posição de poder errar.
E Pedro não. Olha o que Pedro fala. Que Jesus fala assim: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Jesus já sabia o que iria acontecer, que já estava escrito nas escrituras antigas, que ele seria abandonado pelos seus amigos, apóstolos. E aí ele continua: mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E aí Pedro interrompe e diz: ainda que todos se escandalizem, ou seja, que todos caiam em erro, que todos pequem, nunca, porém, eu. Então ele se colocava nessa posição de que ele nunca falharia, ele nunca erraria. Ao contrário de João, que foi o primeiro a perguntar: mestre, serei eu quem vou traí-lo? Pedro não. Pedro achava que talvez pelo tanto de amor que ele sentia, ele não poderia errar. Ele jamais se escandalizaria. E aí Jesus diz para ele: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E aí Pedro responde mais uma vez: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Então ele tem essa dificuldade de reconhecer que pode falhar. E todos nós, com exceção de Jesus, que é perfeito, todos nós, quando estamos na matéria, estamos sujeitos a essas vibrações, a essas situações que vão nos colocar em prova, que vão nos colocar diante, às vezes, daquelas dificuldades que nós temos, para ver se realmente aprendemos, para ver se realmente já superamos aquele obstáculo. Isso faz parte, isso é inerente à matéria. E isso acontece com todos. Com João, que era um espírito já também muito evoluído, com Pedro, com Nicodemos, com Paulo de Tarso. Todos eles, em determinadas circunstâncias, foram colocados diante de obstáculos para ver o que o Evangelho já tinha consolidado ali dentro e se a atitude deles seria de conformidade com aquilo que eles estavam aprendendo. E aí é interessante que, mais uma vez, no livro Boa Nova, Humberto de Campos vem mostrar os bastidores, vem abrir a cena para que a gente possa ver o que Pedro estava pensando naquele momento. E olha que interessante. Então, quando Jesus fala que vai para um lugar em que os discípulos, os apóstolos, não poderiam segui-lo, Simão fala assim: ele deseja provar, olha como que é interessante o que passa pela cabeça dele. Ele deseja provar, através das suas palavras, para os outros companheiros, que ele era dedicado. Ele queria provar o valor da sua dedicação. Então ele acrescentou com certa ênfase no propósito de se impor à confiança do mestre. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. Então a atitude dele ainda é esse ímpeto de emoção, essa avalanche, né, de sensações, às vezes, que mostram a infantilidade ainda daquela personalidade, aquela dificuldade de compreender, mas também a sinceridade do amor. Então ele fica nessas oscilações. Ao mesmo tempo que ele acerta em muitos pontos, ele também tem muitas dificuldades. Vai dentro dele ainda emoções muito materializadas ainda. E aí Jesus responde para ele de uma forma belíssima: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Então olha a doçura, olha a bondade,
de Jesus diante daquela atitude tão impulsiva de Pedro. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade, esta noite, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Isso é Humberto de Campos abrindo para a gente a cena. E aí, Pedro mais uma vez deixa vir aquela impulsividade dele. Julgais-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Olha que ensinamento profundo. E após esse instante da negação, essa frase vai marcar a vida de Pedro. Porque dali para frente ele vai modificar o seu comportamento com aqueles que chegam ou à busca de consolo, ou buscando uma cura, ou querendo se alistar ali nas fileiras de trabalho. O comportamento dele muda, porque ele passa a entender que o homem age às vezes mais por medo do que por maldade. O homem é mais frágil do que perverso. Então, após aquela cena do galo cantar 3 vezes, ele ouve mentalmente essa mesma frase. O homem é mais frágil do que perverso. E ele entende que ali naquele momento ele nega Jesus por medo, não por maldade. Mas ele era humano, ele sentiu medo. Mas ele amava Jesus. E a partir dali ele começa a entender que aqueles que estão ao lado dele para colaborar naquele trabalho de Jesus também tinham seus medos, também tinham suas fragilidades, também tinham seus defeitos. E isso não diminuía o amor por Jesus, nem pela mensagem dele. Mas, ao mesmo tempo, fazia necessário um trabalho árduo de ensinar, de esclarecer, de fortalecer o espírito. E é interessante que Emmanuel vem, no livro Caminho, Verdade e Vida, esclarecer o porquê que Pedro fracassou naquele momento. Por que ele negou Jesus? Jesus já tinha avisado para ele que naquela noite negaria 3 vezes. Por que mesmo assim Pedro nega? Será que tem um determinismo que a gente não consegue fugir? Será que existe uma programação para o erro? Uma programação para o mal? Que nós somos incapazes de desfazer? Aí Emmanuel vem esclarecer de uma forma belíssima o capítulo chamado O Fracasso de Pedro, no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel vem falar assim: a gente poderia enquadrar essa queda do generoso apóstolo como uma fatalidade? Aí ele vem falar assim: é útil, nesse particular, examinar a sua invigilância. O problema de Pedro foi a invigilância. Ele tinha sido avisado, ainda assim foi invigilante. E Emmanuel continua: o fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Então isso pede de nós uma atenção redobrada quando recebemos um conselho da espiritualidade, seja através de alguém, seja através de um livro, uma leitura que estamos fazendo, seja através de uma palavra, em uma palestra. Sempre que nós recebemos esse conselho que nos pede essa vigilância, que a gente redobre a nossa atenção. Porque é aí, nesse momento, que nós podemos ter a queda. Quando achamos
que nunca cairemos, é aí que é o primeiro passo para cairmos. Porque a gente desliga essa atenção. Quando a gente fala, eu nunca vou tropeçar, tem um tapete aqui, mas eu nunca vou tropeçar, eu vou entrar, vou passar e eu não vou cair. Mas alguém te avisa, cuidado, esse tapete pode escorregar. É aí que a gente escorrega. É porque quando nós agimos com essa certeza, com essa confiança excessiva em nós mesmos e esquecemos de confiar também em Deus, esquecemos de repente fazer uma oração para que a gente passe por aquele momento ali, por aquele tapete, por aquele piso lodacento sem cair, a gente acaba tropeçando, caindo, escorregando, porque a gente esquece às vezes de fazer uma prece, de pedir uma proteção. É nesse momento que a gente está confiante demais, que a gente esquece de pedir a proteção de Deus, que a gente cai. E para a gente já ir finalizando essas reflexões da noite de hoje, eu queria trazer mais uma passagem. Um pouco antes dessa da negação de Pedro, ele tem mais um ato de invigilância. Quando Jesus sobe para orar no Monte das Oliveiras, antes de ser entregue, com um beijo que Judas dá em sua face, Jesus sobe com seus apóstolos mais próximos, Pedro, João e Tiago, e pede para que eles fiquem ali orando, porque ele estava muito angustiado, ele já sabia o que ia se passar com ele, mas ele estava angustiado, ele estava triste, e ele pede para que eles orassem, vigiassem. E aí, quando ele volta, ele chegou ali, encontrou os três dormindo. E ele diz assim: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Então, mais um momento em que essa palavra aparece, vigiar. Ali, ela tinha, sim, uma conotação até um pouco diferente, sim, mas não deixa de ser um alerta, um pedido. Era simplesmente se manter em oração, mas eles adormeceram. E aí, poucos minutos depois, eles já se reúnem com os demais apóstolos, chegam os soldados para prendê-lo, e ao atarem as mãos de Jesus com uma corda, Pedro tira da bainha uma espada e corta a orelha de um soldado, agindo ainda naquela impulsividade, achando que a sua atitude de dedicação deveria ser uma atitude agressiva. Momentos antes da crucificação, ele quer defender Jesus, mas ele usa da violência. E ali, depois daquela cena, acontece também a negação dele. A próxima. Então, gente, para a gente ir finalizando as nossas conclusões, a gente tem que se colocar, muitas vezes, no lugar daqueles que estão ao nosso lado, para entender as suas dificuldades. Porque cada um tem uma história de vida, cada um tem uma bagagem, cada um é uma árvore que vai frutificar de acordo com a sua espécie e na época adequada. Não adianta nós querermos fazer com que os outros frutifiquem antes da hora ou que deem determinado fruto. Se aquela árvore não é uma laranjeira, ela não vai produzir laranjas. Então nós temos que ter essa sensibilidade de entender que cada um vai contribuir da sua forma na obra de Jesus. E mais 2 situações que aconteceram após a crucificação, que a gente pode ali ajustar um pouquinho o quanto isso foi marcante na vida de Pedro. Durante uma noite em que eles saem para pescar, Jesus
aparece na beira do lago. Depois da crucificação, ele se materializa na beira do lago, pergunta para os seus discípulos que não tinham reconhecido se eles haviam pescado. E eles dizem que não tinham pescado nada, não tinham nada para comer. Então Jesus fala, lance a rede do lado direito. E eles lançam e recolhem tantos peixes que a rede começa a se romper. Então, depois desse fato, que é claro, tinha aquela memória do primeiro encontro de Jesus com Pedro, com João, João reconhece e fala, é o Senhor. E Pedro imediatamente pula na água e vai ao encontro de Jesus na margem. E ali naquele momento, eles acendem uma fogueira e ficam com Jesus naquela noite. Jesus ensinando, consolando. E nesse momento, a misericórdia de Jesus atua para que Pedro pudesse, talvez, se sentir perdoado ou se sentir quite com aquela sensação que ele ainda carregava, talvez, da negação de Jesus. É nesse momento que Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a este? E aí Simão responde, Senhor, sabes que eu te amo. E ele pergunta e ele retorna. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. E pergunta de novo, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, sabes que eu te amo. Então, apacente as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, tu me amas? E nesse momento, Pedro se entristece. Se entristece com aquela pergunta, porque ele tinha perguntado pela terceira vez. E aí ele responde, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. E Jesus lhe diz, alimenta as minhas ovelhas. Ali Jesus estava dando a oportunidade para ele de dizer, como ele tinha negado Jesus 3 vezes, de dizer 3 vezes que o amava. E ele dizia e recebia uma incumbência, recebia um caminho, alimente as minhas ovelhas. Então, naquele momento, apesar de Simão ter se entristecido com aquela pergunta, como se Jesus duvidasse do amor dele, na verdade o mestre estava dando aquela oportunidade dele testificar diante de todos os seus companheiros o quanto o amava. E ali depositava a confiança nas mãos de Pedro. Alimenta as minhas ovelhas. Ele mostra que não teve o seu amor abalado pela negação de Pedro, porque ele reconhecia as fragilidades daquele homem. Ele sabia quem ele tinha escolhido. Mas ele faz a questão de dar essa oportunidade para que Pedro se expressasse. Porque a partir dali, ele seria um novo homem. A partir daquele momento da negação, a partir de ter entendido que as pessoas não erram por maldade, mas às vezes elas erram por medo, a partir dali foi começada a construção daquela rocha que Jesus tinha escolhido para ser a base da sua comunidade cristã, da sua igreja nascente. E como último episódio marcante na vida desse apóstolo, a gente tem o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que era comemorada pelo povo judeu. Eles comemoravam quando eles saíram do deserto, no dia em que Moisés recebeu as leis em cima lá do Monte Sinai, que ele recebeu a Torá, ali foi uma manifestação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então Deus manda que eles guardassem aquela data todos os anos, e eles comemoravam essa festa de Pentecostes. Então a cidade ficava repleta de estrangeiros, de gente de todos os lugares, vinham para comemorar o Pentecostes. E naquela data,
que era 50 dias após a Páscoa, então eram 50 dias depois da crucificação de Jesus, os discípulos receberam aquele dom através da mediunidade de falar em todas as línguas. E esse foi o fato decisivo, após a negação, para que Pedro consolidasse a sua confiança em Jesus e ele consolidasse aquela personalidade que seria o pai de todos os infortunados que chegavam ali na casa do caminho. A partir do Pentecostes é que houve essa mudança completa, que consolidou essa mudança naquela personalidade. E por que a gente fala isso? Porque Emmanuel vem trazer essa afirmação no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele vem dizer assim: desde os dias das claridades do Pentecostes, jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos. Mas, dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, ou seja, apartaram-se dessas influências que a matéria traz de inferioridades. E eles curaram os doentes, levantaram o espírito dos infortunados, falaram aos reis da terra em nome do Senhor. Estabelecera-se a era da mediunidade, que seria o alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Então, a partir daquele momento, o ânimo de todos os apóstolos foi modificado. A partir dali, eles quebraram com essas influências do meio e deixaram de ser frágeis e indecisos para se tornarem verdadeiros apóstolos. Ou seja, Jesus depositou a sua confiança nas mãos daqueles homens simples, porque ele conhecia o potencial que estava dentro de cada um. E é isso que nós somos convidados a fazer a todo instante. Depositar naqueles que estão à nossa volta a confiança, porque com certeza todos nós estamos destinados à perfeição. Que Jesus possa abençoar a gente, que a espiritualidade dessa casa nos envolva e aproveite esses momentos de sintonia para nos direcionar nesse caminho de renovação e de elevação que nós estamos buscando. Jesus abençoe a todos. Muito obrigada pela oportunidade da noite.